Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 7 de Eclesiastes, Eclesiastes 7, 1 a 29. Nesse capítulo, encontramos uma mudança de estilo do pregador. Segundo um bom número de estudiosos, entramos na segunda metade do livro. Aparentemente, depois de pesquisar nas mais diversas atividades e não encontrar resposta satisfatória para a sua busca pelo sentido, pelo significado da vida e pela satisfação de viver, o pregador alivia sua intensa procura e apresenta-nos uma série de verdades, de reflexões que se assemelham à literatura proverbial. Assim como vimos no livro de Provérbios, onde nos foi apresentado dois tipos de vida, a vida sábia e a vida tola, nos foi apresentado o convite da sabedoria para que andássemos segundo a sua direção e nos foi apresentado a base para a sabedoria, que é o temor do Senhor. Nesse capítulo, vamos encontrar um pouco desse conteúdo. Por isso, para o título desse capítulo, eu sugiro a seguinte expressão: a escolha entre a sabedoria e a loucura. A escolha entre a sabedoria e a loucura. Relembrando um pouco do que já estudamos, devemos deixar claro e registrar que as palavras desse livro expressam a busca do homem natural pelo bem maior. É a procura do homem sem Deus que, depois de procurar o sentido, o significado da vida, exclama: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ainda pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E quando estudamos com profundidade essas palavras, que à primeira vista parecem palavras desconexas e sem uma lógica estrutural, nós percebemos que essa busca foi registrada de um modo até muito bem elaborado. Veja bem, nos capítulos 1 e 2, a busca desse homem natural se deu através da experiência pessoal. Ele procurou o bem maior, o sentido e o significado da vida, nos prazeres e até na loucura da vida irresponsável. Sendo infrutífera a sua procura, ele concluiu que o melhor que o homem tem a fazer é comer e beber e usufruir do seu trabalho, e reconheceu também que tudo vem da mão de Deus. Nos capítulos 3 e 4 e 5, a busca desse homem natural se deu através da observação geral. Ao observar a vida, ele encontrou a soberania divina, como que determinando os acontecimentos, mas por outro lado ele observou também a sociedade humana com as suas injustiças, desigualdades e superficialidades. Sendo infrutífera a sua procura, ele concluiu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Mas, diante dessas observações e da sua conclusão, ele percebeu também a importância de cultuar-se honestamente, de dar a esse aspecto da vida o primeiro lugar, que é o lugar devido que nós devemos dar. Esse aspecto da vida a que me refiro é o aspecto da nossa relação com Deus. Então, diante dessa constatação, ele concluiu que comer e beber e usufruir dos poucos anos que a vida nos proporciona é o que há de mais bom e belo. Nos capítulos 6, 7 e 8, a busca desse homem natural ocorre na esfera da moral prática. Nessa etapa, ele tentava encontrar o significado da vida e ele tentava encontrar o bem maior no comportamento correto, na vida equilibrada, na dose correta e pragmática de viver. No capítulo 6, ele destacou que, mesmo obtendo riquezas, bens e honra, fama, não poderia usufruir dela sem a permissão de Deus. Nesse capítulo 7, que nós vamos estudar hoje, esse homem supõe que a resposta possa ser encontrada num comportamento pragmático. No capítulo 8, que vamos estudar ainda posteriormente, vamos constatar que ele percebe as suas muitas desigualdades da vida, que também lhe mostram não ter sido sucesso, não ter tido sucesso à sua procura. Sua conclusão, além de mais uma vez apontar para a necessidade de Deus na vida humana, é que nada há de melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se nos dias de vida que Deus proporciona a cada um de nós aqui debaixo do sol. Nos capítulos 9, 10 e 11, aí nós vamos estudá-los posteriormente e vamos perceber que
no final, ele conclui que o grande segredo para se entender o significado da vida está em Deus. Muito bem, essa busca infrutífera ocorre porque a vida apresenta diferentes marcas, injustiças grandes, diferenças marcantes, perplexidades, uma vida infrutífera, uma busca infrutífera, porque essa busca e essa vida colocam Deus de fora. Mas além disso, querido amigo, essa busca infrutífera ocorre porque o fim de todos é o mesmo e é inevitável. Assim é a compreensão do homem sem Deus. Como verificaremos nos capítulos finais, então, esse homem, no final, só no final, ele percebe que o bem maior pode ser alcançado quando se usufrui sábia, grata e moderadamente daquilo que a vida nos proporciona, quando aliamos a isso a uma fé bem firmada em Deus e na vida que Ele tem preparado para nós no futuro. Mas enquanto isso, enquanto ele não descobrir essa verdade, que nós vamos encontrar nos capítulos 9, 10 e 11, ainda nesse capítulo 7 ele percebe que por termos o mesmo fim e termos que prestar contas, o mais sensato é escolher bem como viver essa vida. Por isso entendo que o desafio desse capítulo para nós pode ser expresso da seguinte maneira: todo homem é desafiado a fazer boas escolhas se quiser usufruir da vida. Eu repito, essa é a frase que sintetiza todo o capítulo 7. Todo homem é desafiado a fazer boas escolhas se quiser usufruir da vida. Encontramos então nesse capítulo 3 escolhas que devem ser feitas. Em primeiro lugar, é preciso escolher sempre o melhor. Versículos 1 a 14. Permita-me ler o texto para você. Versículo 1. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. E versículo 6. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos de fogo. Não querem dizer nada. Muito bem. A partir daqui, nós temos outras grandes verdades, mas eu gostaria que você focasse principalmente nesses primeiros 6 versículos, porque aqui ele vai mostrar que a escolha deve ser sempre do melhor. Nesses versos é claro que o pregador aponta para os conceitos que nos fazem refletir muito. Nesses 6 primeiros versos, ele utiliza a palavra melhor exatamente 6 vezes, demonstrando a necessidade da escolha. Você pode estranhar até o que ele aponta como melhor, mas se você refletir um pouquinho mais, você dará razão a ele. É melhor ter um bom testemunho do que se perfumar com perfumes caríssimos. Segundo, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Terceiro, é melhor ir à casa onde acontece um velório do que ir a um banquete. Quarto, é melhor sofrer uma afronta do que rir à toa. Quinto, é melhor a tristeza que te faz refletir do que aquela alegria da insensatez. E em sexto lugar, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que o louvor ou a bajulação de um tolo. Em outras palavras, o que ele está propondo para todos nós que queremos achar o sentido e o significado da vida é que devemos valorizar aquilo que nos faz pensar e refletir, mesmo que isso provoque dores, mesmo que isso provoque sofrimentos, ao invés de valorizar aquilo que nos traz a alegria que é passageira e fugaz. Parece radical? Agora, pense um pouco, reflita um pouco, e você verá que não é tão radical assim. Ele, na verdade, tem razão.
nos versos 7 a 14, ele apela para a nossa racionalidade. Ele aponta para 4 perigos: o perigo da opressão, que traz confusão mental até para o sábio; o perigo da arrogância, quando comparada com a paciência, que é fruto da humildade; o perigo da ira, porque ela é própria para os insensatos; e ele adverte também para o perigo de desconsiderar corretamente as dificuldades de cada época. Para não incorrermos nesses perigos e piorar ainda mais a busca no sentido da vida, o pregador então apela para o bom senso, para a racionalidade. Ele apela para o uso correto do raciocínio. É necessário usar a razão. Mas ele continua e demonstra a necessidade da sabedoria nos versículos 11 e 12. E coloca-a como um bem fundamental, pois em havendo uma herança, será necessária muita sabedoria para poder administrar bem essa herança e usufruir daquilo que ela pode proporcionar. E a última frase do versículo 12 mostra todo o valor da sabedoria. O proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Porém, querido amigo, é sempre bom lembrar que a verdadeira sabedoria tem como base o temor do Senhor, conforme aprendemos lá em Provérbios 1:7. Finalizando esse parágrafo nos versos 13 e 14, mais uma vez ele aconselha que a vida humana deve ser colocada sob a poderosa e soberana mão do Senhor. O Senhor é quem controla tudo, e até o que ele permite ser torto está debaixo da sua providência. Tanto a prosperidade como a adversidade são usadas por Deus para provocar ainda mais a dependência do Senhor a Ele mesmo. A prosperidade pode provocar alegria, mas a adversidade provoca dependência e fé em Deus. Pois é Ele que tem a chave do desconhecido. Assim, diante dessas constatações sobre a busca do bem maior, podemos encará-las também como recomendações. E assim, percebemos a necessidade de escolhermos sempre o melhor. Em segundo lugar, é preciso escolher sempre a moderação. Versículos 15 a 22. Permita-me então ler para você esse texto bíblico. Versículos 15 a 22 do capítulo 7 de Eclesiastes. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais. Por que você iria se destruir? Mas também não seja mau demais, nem tolo demais. Por que você iria morrer antes do tempo? Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. A moderação é o resultado de uma vida ponderada, reflexiva, que não age precipitadamente. A recomendação é para que não nos julguemos a nós mesmos, não tenhamos uma autoavaliação exagerada sobre nós mesmos, porque existem justos que perecem na prática da sua justiça e existem pessoas más que continuam vivendo como se nada houvesse, que não houvesse quem se importasse com isso. A recomendação, então, é para o perigo de ser muito justo aos próprios olhos, achando que a retidão legalista agrada o Senhor. Assim também é perigoso ser muito sábio aos próprios olhos. O que Salomão nos disse lá em Provérbios 3, 5 e 6 é que devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, pois Ele endireitará as nossas veredas e assim vai nos fazer andar com sabedoria. Por outro lado também, se adverte contra o perigo de ser demasiadamente mau, perverso, insensato ou tolo, e assim trazer consequências nefastas contra a sua própria vida. Para que provocar a morte antes do tempo? E ainda no verso 18, se enfatiza a necessidade do temor a Deus. Nos versos 19 a 22, o conselho é que se use a sabedoria associada ao temor do Senhor, pois essa atitude é mais lucrativa que o conselho e o poder de 10 homens importantes na sua cidade.
E porque todos esses homens pecam, inclusive os justos, todos nós pecamos, então não devemos prestar demasiada atenção ao que dizem as pessoas a nosso respeito. Pois, olha, elas podem dizer alguma coisa contra nós, como nós também dizemos coisas contra as outras pessoas. Então, por isso, é necessário escolher a moderação. Em terceiro lugar, é preciso escolher sempre afastar-se da impiedade. Versículos 23 até 29. Eu usei a minha sabedoria, diz o texto, para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas então consegui alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e é muito difícil de entender. Mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. É um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha, uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei. Não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar. Mas entre as mulheres, eu não achei nenhuma. Tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e diretos, mas nós é que complicamos tudo. Querido amigo, nesses versos, nessa recomendação final, para afastarmos do mal, o autor é muito objetivo. Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Este é o retrato da pecaminosidade humana. Este é o resumo do que o homem faz e fez a si mesmo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem caiu e se autoderrotou. Nessa queda, o homem se afastou de Deus e levou consigo toda a sua descendência. Nós vivemos nessa situação hoje, querido amigo, porque os nossos pais, Adão e Eva, pecaram e macularam essa imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que nós já mencionamos que essa imagem e semelhança de Deus não foi perdida, mas saiu de foco, saiu de sintonia. Por isso, esse homem sem Deus, que procura a razão de viver, procura o sentido da vida, procura o significado da vida, procura o bem maior, esse homem sem Deus não consegue atinar para uma resposta correta, porque esse homem quer excluir Deus da sua vida. A única maneira dele encontrar uma resposta verdadeira que o satisfaça, a única maneira de nós encontrarmos essa resposta que nos satisfaz, é quando colocarmos Deus em nossa vida. É quando olharmos a vida sobre o prisma de Deus. Somente assim encontraremos sentido para a nossa vida. Querido amigo, o meu desejo é que você coloque Deus na sua vida e a partir disso você consiga perceber o significado, o sentido da vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.